Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Tavares. Estava desaparecido aqui do canal, como vocês bem sabem, mas eu voltei. 40 quilos mais magro. Isso mesmo, até o dia de hoje, 40 quilos já se foram do meu corpo. E como vocês bem sabem, os vídeos foram removidos do canal e os episódios do podcast também foram removidos. E eu coloquei que seria uma nova temporada, segunda temporada. Tranquilo, segunda temporada ou novo tempo, nova fase. Eu acredito muito nisso, que é um novo tempo e uma nova fase. Muitas coisas mudaram do dia 26 de janeiro para cá, certo? Do dia 26 de janeiro a hoje, 1º de junho de 2021. Muitas coisas mudaram, muitas coisas foram melhoradas, aperfeiçoadas, certo? Foi um tempo que eu parei para cuidar de mim, tanto mentalmente, emocionalmente, como fisicamente também, certo? Vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje é como vocês viram no título, o poder de uma crise. Poder de uma crise. Qual é o poder de uma crise? Qual é o poder da crise? Qual é o poder que a crise tem? Vou falar primeiramente sobre o método Kaizen. Após a Segunda Guerra Mundial, que o Japão se encontrava em uma situação arrasadora, certo? Estava desolado. O Japão se encontrava em uma grande crise, uma grande situação de destruição após a Hiroshima e Nagasaki, e o Japão precisava de uma filosofia ou de um método que o ajudasse a se reerguer, a se levantar e se reestruturar. E o nome do método criado foi esse, método Kaizen, que significa boa mudança, no sentido literal da palavra, mas no sentido prático da palavra Kaizen significa melhoria contínua. E é algo que eu venho falando muito aqui no YouTube, como também no Instagram, e eu levo isso para minha vida, certo? Que significa melhoria contínua, evolução constante, certo? A população japonesa, ela acreditava muito que o Japão precisava de uma mudança radical, uma mudança brusca, certo? Para que surtisse algum efeito na reestruturação do país. E o método Kaizen, ele levava o contrário, que na verdade o que o Japão precisava era de pequenas melhorias, mas que fossem contínuas, que fossem diárias, certo? Esse método ele foi levado inclusive para grandes indústrias japonesas, como Toyota e Honda. E hoje nós entendemos e sabemos do processo de que é construir, na verdade, produzir um Toyota, na qualidade que é o carro. Tanto Toyota como Honda, né? Carro japonês hoje é sinônimo de qualidade. E é justamente isso que o método Kaizen levou para as indústrias japonesas e para a população em geral. Que na verdade não era uma grande mudança da noite para o dia, mas pequenas mudanças todos os dias, certo? Que ao longo do tempo essas pequenas mudanças iam levar ao progresso ou ao sucesso, certo? E aí vem o poder de uma crise. Se não houvesse a crise, o Japão jamais passaria por essa filosofia, por esse método Kaizen. Mas a grande questão é, nós, seres humanos, pessoas racionais, que pensamos, levamos para o lado das historinhas. O que são historinhas?
são desculpas ou justificativas que acreditamos ser a verdade. Por exemplo, eu não faço um curso porque eu não tenho tempo. Ou eu não faço um curso porque eu não tenho condições financeiras. Tá, mas no final de semana você bebe Heineken. Heineken, como diz o Matuto. De R$ 15 no bar. E você não toma uma, você toma 10, 15. Então, primeiro que você tem tempo. Segundo, você tem dinheiro. Então, essa historinha que você criou e acredita nela está te separando de um curso. Outro exemplo que muita gente inventa: dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore? Beleza, mas se você plantar, souber plantar, você vai saber colher. Outra historinha: mulheres que passam por relacionamentos ruins criam a historinha de que homem nenhum presta. Homem nenhum presta? Tá vendo que quando eu falo com um tom de surpresa, fica mais fácil entender as historinhas? Fica mais fácil entender as mentiras que nós criamos e acreditamos e levamos como verdade. Uma vez eu estava conversando com um amigo, um colega de trabalho, né? Eu perdi 40 quilos e ele tá imenso de gordo. Colesterol dele mal, diabetes alta, hipertensão alta. E ele estava dizendo que a barriga dele, a circunferência abdominal dele, era o calo de fazer sexo. Era um calo, ou seja, inchou da pancada, de ficar dando pancada. Se você já, enfim, você entendeu. Aí eu, poxa, mais uma historinha, uma justificativa que ele acredita, que ele criou e que ele acredita nisso, faz algo cômico, engraçado, para não mudar a realidade dele, não mudar os resultados dele e não sair da zona de conforto. Historinhas, certo? Então é justamente isso, o poder da crise, ela tem o poder de transformar a sua vida ou então tem o poder de criar historinhas justificativas para os insucessos. Tem gente que pega a crise e cresce com ela. E aí tem sucesso. Ou aprende com ela. É um conceito da antifragilidade. Ou eu tenho sucesso, ou eu aprendo com o erro. Não existe fracasso. Porque na verdade você pode fracassar centenas de vezes, mas basta um sucesso para anular todos os fracassos. Esse é o conceito de antifragilidade. Quando eu não tenho sucesso, eu aprendo com ele. E não é o que acontece com você. Não são as experiências e os fracassos, entre aspas, os erros, as falhas que acontecem com você, os insucessos da vida que acontecem com você, que vão definir o seu destino. Mas o que você faz com o que acontece com você. O que é que você faz depois de uma crise? Qual é o seu comportamento depois de uma crise? Principalmente numa pandemia dessa. Numa pandemia dessa. Muita gente quebrou, muita gente faliu. Mas muita gente cresceu e muito. Muita gente dobrou o faturamento da empresa, muita gente foi promovido no trabalho. Existem coisas que não estão ao nosso alcance, ao meu alcance ou ao seu alcance. Mas existem coisas que estão ao seu alcance. E é nisso que você precisa direcionar o seu foco, no que está no seu alcance. E existe algo, na verdade uma definição
muito simples e muito falada, que é o estado desejado. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Estado atual e o estado desejado. E entre o estado atual, o estado que você se encontra, a situação que você se encontra e o estado desejado, existe um plano de ação. E entenda de uma vez por todas, o que te levou até a sua situação atual não é o que vai te levar ao próximo nível. Por isso que existe a necessidade de um plano de ação. A meta ela é focada no resultado, mas por trás da meta existem processos e sistemas. E atitudes, comportamentos. Os processos são os comportamentos e atitudes que você precisa ter para se atingir a meta. Apenas determinando ou estabelecendo uma meta é a mesma coisa que você ficar olhando para o placar de um jogo e esperar que do nada esse placar aumente a seu favor, a favor do seu time. Do nada, sem o time jogar. E os processos são os dribles, o ataque, certo? Os processos e os sistemas são isso. São o que vão te levar, o plano de ação que vai te levar a conquistar a sua meta. Então, resumindo, cultura antifrágil é não se abalar ou não ficar abalado após as crises, mas aprender com elas e ir para o próximo nível. Não é o que acontece com você que vai determinar o seu destino, mas é o que você faz com o que acontece com você. Mude o significado de derrota para sucesso ou aprendizado. Essa é a necessidade que todo ser humano precisa entender. A necessidade do ser humano não é alimentar o ego, mas sim alimentar uma cultura de antifragilidade, uma filosofia Kaizen, de melhoria contínua e de que pequenos avanços, pequenas melhorias vão levar a um progresso, a um grande progresso, a um grande resultado a longo prazo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado você e que você possa entender isso, da mudança de significado do que acontece com você, das crises que surgem. Ou você tem sucesso ou então você aprende com ela. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Semanalmente eu vou estar postando um vídeo novo, um conteúdo novo, um insight novo, certo? Fiquem todos com Deus, deixem o like, se inscrevam no canal, comente o que você achou aqui embaixo, tá bom?